Eu espero começar aqui. Boa, tá gravando agora. Então, olha aí, ó, para a gente ver a relação de solubilidade, quando a gente fala de solubilidade dos compostos aí, a gente sempre tem que estar prestando atenção no pKa. Vocês lembram o que é o pKa? Lembra ou não lembra? Digita aí. Zulivre. Zulivre era do arroz, né? Isso, é a constante de dissociação. O pKa, querendo ou não, né? Assim como o pH é o menos log, quando a gente fala de pH é o menos log da concentração de H+, tá? O pKa é o menos log do seu Ka. Toda vez que tem esse Pzinho aqui, ó, que você observa esse Pzinho, tá? De P aqui, esse P, ele significa esse menos log do que você está falando aí. Tudo bem? Mas a relação é a mesma, ó. Lembra de pH e pKa? O que acontece? O pH, quando a gente fala de pH aí, vamos colocar aqui que ele vai de 1 a 14, né? E com 7 no meio aqui. De 7 para 1, ele vai ficar o quê? Quanto menor o pH, ele é mais o quê? Mais ácido ou mais básico? Mais ácido, boa. Daí já estamos carecas de saber. E acima de 7 aí, quanto mais para cima de 7, mais básico ele vai ser. Gente, o Ka é a constante de acidez, né? O Ka é a constante de acidez. Se a gente lembrar lá, ó, só para relembrar também, bem Maria Amélia isso daqui, ó. Se a gente fizer um ácido protonado, né? Mais uma solução aquosa, você vai ter quem lá? Você vai ter A- mais H3O+, né? Se a gente for fazer. Quem seria o Ka? O Ka seria a concentração de H3O+, vezes a concentração de A-, dividido por HA. Vocês lembram disso daí da Maria Amélia, né? Bem fácil de lembrar, bem tranquilo aí. Se eu estiver indo rápido, qualquer coisa vocês me falam. Mas olha lá, o nosso Ka, vamos pensar um pouco no Ka. Ele é mais alto, ele tem um valor mais alto aqui, ó. Quando acontece o quê? Quando o equilíbrio vai para a direita, quando você aumenta esse valor aqui, quando você aumenta o numerador, né? Se o numerador aumenta, o Ka aumenta. Tudo bem? Por quê? Porque ele está se dissociando. E igual o pKa aqui, igual o pH aqui, ó, o menos log, quando a gente fala do menos log do Ka, quando a gente está falando de menos log de Ka, quanto menor o valor do pKa, porque é igual o pH, quanto menor o valor do pKa, mais ácida a substância. Tá? Por quê? Porque o menos log de uma coisa aqui grande vai cada vez ficar menor. O log ele vai fazer um inverso aqui. Por exemplo, se você fizer menos log de 100, faz aí na calculadora, vou fazer aqui para vocês verem. Ó, menos log de 100 dá menos 2. Vou fazer menos log de 10, que seria o quê? Seria um Ka menor, ó. 10 é um Ka menor. Daria quanto aí, ó? Menos log de 10, menos 1. Então, olha aqui, ó. O 100, ó, vamos dar até uma grifada aqui, ó. O 100, que é um valor maior de Ka, seria um valor maior de Ka valendo 100, dá um pKa menor, né? Do que se ele fosse, por exemplo, aí, do que se ele fosse 10, daria um pKa um pouco maior aí. Menos 2 é menor do que menos 1. Tá? Então, quanto menor é igual ao pH. Não confundam isso na vida de vocês. Eu vejo muita gente, às vezes, confundindo, e às vezes eu não entendo por quê. Ó, quanto menor o valor do pKa, mais ácido vai ser a sua substância que está lá. Tá? Então, no caso do eugenol aqui, ó, o eugenol é a substância que está presente no cravo da Índia, no óleo essencial do cravo da Índia, e a principal substância presente no cravo da Índia.
Se Deus quiser, a gente vai conseguir ter uma aula de extração do eugenol. O pKa dele, olha quanto que é. 10,19. 10,19. Ou seja, esse pKa, ele é mais para o lado ácido ou para o lado básico, se a gente pensar aí com relação à mesma faixa de pH? Básico. Ele é mais básico. Boa, ele é mais básico. Ou seja, você pode falar que o eugenol, ele tem um caráter mais básico, ele não é uma substância tão ácida. Quando a gente está falando aí de substâncias orgânicas, quando nós estamos falando de substâncias orgânicas, a gente vai usar muito o pKa. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui. A gente vai usar muito a questão do pKa aí, tá? É o pKa que vai indicar a basicidade ou a acidez da sua substância orgânica aí. Existem tabelas, várias tabelas, qualquer coisa depois a gente procura aí no Google, você consegue achar inúmeras tabelas. E para que é útil isso daí? Vamos entender um pouco qual é a utilidade do pKa, do eugenol, tá? Vamos lá. Quando a gente fala que o pKa do eugenol é 10,19, tem até um videozinho que eu fiz no YouTube aí uma vez, que é dos aminoácidos em diferentes pHs. Depois a gente dá uma olhada, mas eu acho que para vocês é útil também, mas aqui em produtos naturais a gente vai ver muita questão do pKa de outras moléculas orgânicas sem ser dos aminoácidos. Mas ó, quando a gente fala que o pKa é 10,19, o que acontece com o eugenol aí nesse pKa? Qual é o equilíbrio do eugenol, né? Como a gente está vendo uma constante de acidez, a gente tem que pensar em quem? A gente tem que pensar aqui, ó. Oi, Juliane. Como está falando de constante de acidez, a gente tem que pensar no H+, a gente tem que pensar no H aqui da sua substância. Tudo bem? Então, nesse equilíbrio aqui, é igual ao equilíbrio, a gente pode pensar igual naquele equilíbrio que eu desenhei lá, né? O HA, que é a substância com hidrogênio, ela vai fazer o quê? Ela vai perder o seu hidrogênio e ficar desprotonada. Isso daqui é desprotonada, né? O A é uma substância desprotonada, o seu ânion desprotonada. Então, é como se o eugenol perdesse esse ânion aí, ó. Como que ele iria ficar? Ele ia ficar, então, mantém o anel aromático, mantém esse éter que está aqui, né? Mantém aqui essa outra parte, e esse oxigênio aqui, ele vai ficar, então, negativo, mais um hidrogênio que se soltou ali, né? Ele está tendo um caráter ácido, isso aqui é um pKa, ou seja, uma constante de acidez dele aí. Tudo bem? Para que a gente usa isso daí? Olha aqui, quando a gente tem esse O- aí, a gente tem o chamado íon. Isso daqui é um íon, tá? Toda essa molécula aqui, ela vai ser uma molécula chamada de um íon, né? E um íon, ele é mais solúvel ou mais insolúvel em solventes polares? Fala para mim enquanto eu mudo a cor da caneta aqui. Íons em solventes polares. Boa. Íons em solventes polares, ele vai ser mais o quê? Ele é mais solúvel. Ele é mais solúvel. Tudo bem? Então, quando a gente tem o eugenol como um íon aqui, ó, como um íon, ele se torna, por exemplo, solúvel, o eugenol. Eu vou colocar aqui, ó, íon é solúvel em água. Em água, por exemplo. Por quê? Porque ele é um íon, ele tem uma carga. Essa carga aqui consegue interagir com quem? Consegue interagir com os prótons que estão lá na água. Lembra que a água tem um caráter polar muito grande. Vai interagir com esses prótons aqui e vai se solubilizar nesse esquema aí. Tudo bem? Então, os íons, eles costumam ser solúveis em solventes polares. Ao mesmo tempo, esse eugenol aqui protonado, a gente chama aqui, ó, de protonado. Esse eugenol protonado,
ele vai ser o quê? Ele vai ser mais insolúvel, ele é considerado insolúvel. Toma cuidado, tá, gente, também com esses termos aí, ó, insolúvel, solúvel, porque são termos que você nunca tem uma coisa 100% insolúvel, assim, você pode falar, o óleo é insolúvel em água, é melhor você falar assim, ele é parcialmente solúvel, mas totalmente, vão ter substâncias que são totalmente insolúveis em água, sim, mas, por exemplo, mesmo nessa forma aqui, protonado do eugenol, ele ainda tem uma certa solubilidade bem baixa em água, então a gente pode falar que ele é parcialmente insolúvel em água, tá? Isso de falar totalmente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de ciências aí. Mas então, olha aí, a gente tem duas formas do eugenol. Protonado sendo insolúvel em água e a desprotonada na forma de íon. Aí, deixa eu limpar um pouco aqui, tirar essas bagunças aqui, ó. A desprotonada na forma de íon, ela é solúvel em água. Solúvel em água. E isso você pode fazer com várias substâncias aí. Como que a gente transforma o eugenol de insolúvel em uma solução aquosa para solúvel em uma solução aquosa? Como que a gente trabalha esse equilíbrio que ele fica? Porque ele fica aqui, ó, ele pode estar tanto nessa forma ionizada, na forma de íon, quanto ele pode estar na forma aí protonada e insolúvel em água. Quem que vai alterar essa forma aqui? Quem vai alterar essa forma aqui é o pH do meio. É o pH do meio. Estão entendendo? Tá tranquilo? Tá tranquilo de entender? Tá de boa, gente? Tá com alguma dúvida? Então, beleza. Olha lá. O pH do meio que vai fazer essa mudança. Deixa eu apagar um pouco aqui embaixo aqui, ó. Como assim o pH do meio que vai fazer essa mudança? Quando a gente vê, ó, o pH do meio, a gente tem que comparar, então. Vamos apagando, apagando, apagando. A gente tem que comparar o pH. Compara-se o pH com quem? Com o pKa. Tá? Vamos ver um exemplo aí. Vou colocar um exemplo aqui, ó, no pH 2,0. Quanto que é o pKa mesmo? 10,19. Quem está mais ácido aí? O meio está mais ácido. O meio, vamos grifar aqui, ó. Vamos deixar grifadinho de amarelo. O meio, o pH do meio está mais ácido ou o pKa? Quem é mais ácido? O pH. O pH é mais ácido. Se o pH é mais ácido, a sua substância que tem um pKa, e esse é o ponto importante de se entender. Se o pH é mais ácido aqui do que o pKa, então vamos colocar aqui, ó, mais ácido, a sua substância vai interagir, vai agir como quem? Vai agir como uma base naquele meio. Tudo bem? Sempre numa reação química vai ter o ácido e vai ter uma base. Se o meio já é mais ácido, a sua substância vai agir como uma base. O que, que uma base faz? Uma base recebe prótons. Então ela vai ficar de que maneira? Ela vai ficar, então, ó, protonada. Ela vai ficar da maneira, do jeito aí, protonada da substância. Ela vai ficar, então, dessa maneira, vamos chamar aqui, ó, de eugenol protonado. Já está até chamado de protonado. De boa de entender? Uma outra explicação para isso daí. Vamos só colocar aqui, ó. Vou até colocar na telinha preta para a gente ver. pH baixo, um alto pH, né? Um pH 2. Alto pH não, baixo pH. Você tem um monte de H+ no meio. Vamos fingir que a gente está dentro da solução aqui, ó. Sua solução é rica em H+. Tem um monte. Um monte de prótons. Tudo bem? Eu estou representando os prótons assim. Eu sei que pode ser H3 a mais também, mas assim é mais fácil de entender. E aí a gente vai ter o eugenol aqui, né? O eugenol está aqui com seu OH e com seu O. Deixa eu apagar esse.
com seu OCH3. Gente, a parte do eugenol aqui que é perdida, a parte do eugenol que é perdida é essa parte aqui. Né? Você acha que ele vai perder isso daqui facilmente? Não. Não, por quê? Por que que ele não vai perder facilmente? Porque o meio já está cheio de H+, o meio já está um monte de H+, já está lá. Tá? Então ele não perde facilmente, por quê? Porque o equilíbrio faz com que ele volte para cá, tá? Então ele não perde isso de maneira fácil. Ou seja, se você coloca essa substância num monte de H+ já, ela vai manter esse H+ nela ali. Deixa eu colocar aqui o. Ela vai manter esse H+ nela ali. Professor, Diga. então para que ele, qualquer substância, né, Hum, que vá que perder o próton, né, hum. ela tem que ter caráter ácido. Boa. Tem que ter Então, por caráter ácido, não. Olha aqui como é que pode. O que, que você tem que pensar? Ó, qual é o pKa do eugenol que a gente viu ali? o pKa, 10,13. o pKa tem que ser menor do que o meio. Isso, boa, é isso aí. O pKa dele é 10,13. Se você colocar ele num pH maior do que 10,13, exemplo aí, ó, sei lá, 11, 12, pHs que são maiores, 13, né? Agora, o que, que vai acontecer? Vamos voltar lá na tela. Se a gente colocar esse pH aqui maior, vamos colocar ele aqui com um pKa aqui, ó, de 13. Um pH 13. Um pH 13, quando comparado com 10,19, ele é ácido ou ele é básico? Compara Ele com vai ser ácido. 10,19. Quem é mais ácido e quem é mais básico agora? O pKa é mais ácido. Isso, então aqui, ó, ele vai pH ser mais básico agora. Mais básico. Então ele vai agir como uma base e o 10,19 aqui, ó, apertei o botão errado. Quando eu aperto esse botão sempre trava. O 10,19, não sei o que travou esse negócio. Deixa eu voltar. Pronto, voltou. O 10,19, ele vai agir agora como um ácido. Se ele vai agir como um ácido, ele vai doar H+. Doar H+. Tudo bem? Então, olha lá. O que, que a gente pode pensar? Da mesma maneira que a gente pensou lá agora, ó. Se você tem um pKa, essa caneta dessa cor não fica boa, não. Se você tem, vamos lá. Se você tem um pH de 13, igual a gente falou, você tem pouco H+, pouco H+. Então vamos fazer só alguns H+, alguns poucos H+ aqui em solução. E você vai ter a sua molécula do eugenol lá, né? Vai ter o seu eugenol lá. Agora, perder esse H+ aqui é mais fácil ou mais difícil? Perder esse H+. É fácil? Boa, é mais fácil. Perder é fácil, por quê? Porque tem pouco, então ele consegue se livrar desse H+ aí, e aí ele vai ficar como em solução? Ele vai ficar aqui, ó, de que maneira? Oh, meu Deus. Ele vai ficar ionizado, ele vai ficar ionizado e por isso solúvel naquela solução. Solúvel naquela solução. Quando a gente fala isso daí, então, é engraçado. Quando a gente for fazer a extração que a gente for para o laboratório, deixa eu tirar isso aqui. A gente consegue fazer o seguinte, a gente extrai o eugenol. Deixa eu deixar o íon ali de novo.
A gente extrai o eugenol. Olha o Dio chegando aí, gente. Oi, Dio. Mas toda hora isso passa. Se a gente colocar ele num pH básico, num pH de aproximadamente 13 aqui, ó, ele vai ser solúvel em água. A gente vai fazer isso. Quando a gente coloca Tor no pH ácido, no pH 1, por exemplo, ele torna insolúvel em água. E vários compostos são assim. Então, pKa, sempre que a gente está falando de compostos orgânicos, que a gente está falando de extração de produtos naturais, ou mesmo falando de compostos orgânicos mesmo, sempre você tem que comparar o pKa das substâncias que você está mexendo. Sempre você pode comparar o pKa. Como assim você pode comparar o pKa? O pKa, vamos fingir que tem duas substâncias aqui, ó. Substância A, vou chamar de A, e a gente tem a substância B aqui, ó. Substância B, tá? O pKa dessa daqui sei lá, 3,8. E o pKa dessa daqui vai ser 7,5. Se você fizer uma reação da substância A com a substância B, quem vai ser o ácido e quem vai ser a base? Quem vai ser o ácido? A substância A vai ser o ácido da sua reação, enquanto a substância B vai ser a base da sua reação. A gente sempre pode falar até na orgânica que a gente sempre vai ter uma reação do tipo ácido-base. Lembra que na orgânica a definição de ácido-base que a gente dá é a definição de Lewis, né? Como é que é a definição de Lewis? Vocês lembram? Vocês lembram como é que era a definição da base de Lewis? Ó, um ácido de Lewis, o que ele faz? Ele recebe um par de elétrons. Por quê? Porque aí não se prende mais ao H+. E uma base de Lewis, ela doa um par de elétrons. Essa definição de Lewis, ela é muito útil aonde? Na orgânica. Porque a gente vê muito igual a gente estava falando ali do eugenol, o eugenol ele tem H+. Algumas substâncias orgânicas não possuem H+. Não possuem H+. Então fica mais fácil de você entender. Por quê? Porque você está falando, quando você está falando isso daí, você está falando aqui, ó, do par de elétron. Você está falando do par de elétron. E você sempre vai comparar quem? O pH, o pKa das substâncias orgânicas. Toda substância orgânica que você procurar no Google lá, procura a substância que você imaginar, coloca pKa, vai ter o pKa, uma tabela de pKa dela, em algum lugar vai ter essa tabela de pKa. Tudo bem? Deu para entender? Olha aqui uns exercícios aqui, ó. Peguei uns exercícios separados aqui para a gente ver. Do ENAD. Tá? Mas eu já vi essas questões aqui em algum concurso que teve além do ENAD. Ó, falando da malária, a gente até vai falar depois da quinina, mas, ó, a malária é uma doença infecciosa predominante nas regiões tropicais e subtropicais, causada por protozoários, é caracterizada por febre alta acompanhada de calafrios, suores e cefaleia. Vocês estão conseguindo ler? Deixa eu dar um zoom. Que ocorrem em padrões cíclicos a depender da espécie do parasita infectante. Tendo a infecção causada pelo parasito falciparum, a qual apresenta forma clínica mais grave. O tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde para a infecção é uma combinação de artemer lumefantrina, porém, durante muito tempo, a quinina foi usada como principal medicamento antimalárico. Então, a galera usava a quinina, que é um chá feito da casca da quina lá, ó. A quinina pode ser obtida da casca do caule da quina, e a quinina ela tem muito, eu não sei se vocês gostam da água, como é que é o nome daquele refrigerante? Não é refrigerante. Água tônica. Água tônica, ela é rica em quinina. Tá?
Ó, então a quinina ela pode ser obtida a partir do caule da quina por extração em meio aquoso ácido. Tá vendo que já, ó, a própria questão e a questão de extrações em meio aquoso ácido, porém junto com a quinina inúmeras outras substâncias são extraídas. Então quando a gente faz uma extração, a gente não consegue extrair já o composto puro, a gente extrai uma quantidade de substâncias inimagináveis ali, tá? Aí depois a gente tem que fazer o processo de purificação. A separação da quinina e outros alcaloides das demais substâncias hidrossolúveis presentes no extrato pode ser realizada por partição através da sua transformação em uma menor solubilidade em água, tá vendo? Ele diz que você pode purificar um pouco a quinina, separar um pouco, deixar ela mais pura, se você transformar ela em uma espécie que é menos solúvel em água. Como que você vai fazer isso? Quando você faz isso? Você faz isso mudando o pH do meio. Igual a gente viu com o eugenol, vai ser o mesmo esquema. Esse procedimento permite que a adição de um solvente hidrofóbico, ou seja, um solvente apolar ao extrato, concentre a quinina na sua forma menos hidrossolúvel. Olha as formas da quinina aqui, gente. Forma 1, uma molecona bem grandona, orgânica aí. Forma 2. O que tem de diferente da forma 1 para a forma 2? Forma 1 e forma 2. Responde para mim olhando aí essa estrutura. Qual que é a parte diferente aqui? O nitrogênio aí que ela perdeu. Boa, ela não perdeu o nitrogênio. Vou dar uma grifadinha e vou dar um zoom de novo, ó. Botar no marca-texto amarelinho. Essa parte aqui, ó. Olha a diferença aqui. Vamos dar o zoomzinho de novo. Olha como estão essas duas partes. O que aconteceu com a quinina aqui? Ó, ela estava assim, tranquila. Ficou o que aqui? Proton? Nada. Ela ganhou um próton. Se ela recebe um próton... Embaixo também, né? Hã? Embaixo Boa, também. boa. Nem tinha visto, ó. Mas pode ser também. A parte de baixo aqui. O Maurício olhou. Parabéns, Maurício. Ela ganha 2 prótons, então, aí. Ganhou o próton, ou seja, a quinina aqui, ela agiu como o quê? Daqui, da direita para a esquerda, no equilíbrio. Da forma 1 para a forma 2. Ela está agindo como quem? Quem doa um par de elétron é uma... Quem doa o par de elétron, ela doou o par de elétron para o hidrogênio, ou seja, ela agiu como uma base. Tá vendo que a forma de Lewis, a base de Lewis, que é doa um par de elétrons, funciona também se você pensar assim, ela recebe um próton. Quem recebe um próton? Uma base recebe um próton. Então, ela se tornou básica. Aqui, então, ela tinha um caráter, ó. Opa! Ela tinha um caráter aqui, ó. Ácido. Aqui, ela estava como um ácido. E aqui ela agiu como uma base. Se você quer que ela haja como uma base, o que vai acontecer? Você tem que colocar o meio mais ácido ou o meio mais básico? Responde para mim, antes da gente fazer qualquer questão. Se você quer que ela haja como uma base, você tem que fazer o que com o pH do meio? Deixar o meio mais ácido. Deixar o meio mais ácido. Sempre pensa isso, gente. Vou dar um zoom aqui, ó. Vamos lá no zoomzinho, né? Vou dar um zoom só na parte aqui da quinina que estava lá, no nitrogênio. Tudo bem? O nitrogênio está aqui feliz e contente com o seu par de elétron, né? Que ele tem um par de elétron. Se você quiser que ele haja com uma base, que ele seja uma base, você tem que fazer o quê? Encher aqui de H+. Encher aqui de H+. Encher o meio de H+. Por quê? Quando você encher o meio de H+, ele vai pegar esse H+, e vai se transformar aí, então, num nitrogênio quaternário com essa carga aqui. Isso daqui é o principal, essa carga aqui, ó. Tudo bem? Então, você tem que transformar o meio mais ácido para ele agir como uma base. Você tem que transformar o meio mais ácido. Mesma coisa que a gente viu com o genol. A gente tem que deixar o meio... Se o meio tiver ácido, ele age como uma base, tá? Aqui, mesma coisa. Se o meio tiver ácido, ele vai agir como uma base. Agora, nesses dois esquemas aqui que eu dei o exemplo, né? Quem é mais solúvel em água? Vou chamar isso daqui de substância A. Eu vou chamar de forma 1, igual tá lá no problema lá. Ó, a forma 1. A forma 1 ou a forma 2?
Quem é mais solúvel em água? A forma 2, Boa. Por que a forma 2 é mais solúvel em água? porque ela está protonada. Isso. E ela protonada, ela está apresentando o que aqui? Isso daqui que a gente tem que prestar atenção, ó. Ela apresenta uma carga. Carga. Tá? Se tem carga, vai ter preferência a se solubilizar em compostos polares. Vai ter carga, ela vai ser polar. Carga é polar, não é? Uma carga positiva ou negativa é uma coisa mais polar. Tudo bem? Então, aqui a forma 1 é uma forma que ela vai ficar mais apolar aquele meio ali. Tá dando para entender? Olha lá. Então, o que está falando aqui, ó, normalmente quando se extrai a quinina, né, ela vai ser extraída com água. Se ela vai ser extraída com água, ela está em que forma que ela está aí? Que formato que ela está? Se ela está em meio aquoso, solúvel lá. Perguntar, se você extrai a quinina, ela está aí na água solúvel. Qual é a forma que ela está? Forma 1 ou forma 2? Forma 1. Em água, você está em água. Ela vai estar na sua forma 2, na forma 2. Por quê? Porque a forma 2 dela que é solúvel em água, porque é a forma que tem a carga lá que a gente falou, ó. A forma 2 é a forma que tem a carga. Ela está solúvel em água. Tudo bem? Ah, peguei. Se você quiser tornar ela insolúvel em água, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer com que ela haja como quem? Você tem que fazer com que ela seja quem? Você tem que fazer com que ela seja o ácido da sua reação, o ácido do seu meio. Se você quer que ela seja o ácido do seu meio, você tem que deixar o seu meio como? Básico. 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 Tudo bem? Então, para você transformar, passar a quinina para um solvente apolar, você tem que ter um meio ácido. Se você tem a quinina, olha que louco que é isso. Se você tem uma solução de quinina e você em água e você acidifica essa solução, você vai ver a quinina querendo se precipitar nessa solução. Por quê? Porque a solubilidade dela vai diminuir naquele meio ali. Tudo bem? Jogou a soda cáustica lá, acabou. A quinina precipita. Não, não. Se você jogar a soda cáustica, ela é básica. Se você jogar uma base no meio, é boa. É, Você vai uai. deixar o meio básico e vai deixar aquele na ácida. É isso daí. Ah, isso. Jogou uma soda cáustica, ela vai precipitar no meio. Boa. Agora olha a questão, como é que é fácil. Olha lá. Dei até um zoom aqui, ó. Considerando o esquema, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ler. Considerando o esquema acima, e o processo de extração e pré-purificação da quinina avalia as informações que seguem. Ó, a água, vamos dá para ler desse tamanho aqui? Então, olha aqui, a primeira opção aqui, ó. A água é o solvente de escolha para a extração da forma 1 da quinina. A água seria o solvente de escolha para a forma 1? Não. Não. Então, esse daqui está errado. 2. O éter etílico pode ser usado como solvente no processo de partição. O éter etílico, ele é esse cara aqui, ó. Ele é um solvente que ele é apolar. Olha o tanto de coisa. É engraçado que quando vem essas questões assim de concurso, ou quando a gente vê na vida real, junta um monte de informações, né? Então ele pode ser usado como solvente no processo de partição. O processo de partição é esse aqui, ó. Você tem aqui a quinina com outras substâncias. Você vai, deixa eu dar o zoom aqui, ó. Você vai colocar um solvente apolar aqui, tá vendo que ela não se mistura? Não se mistura? E vamos supor a quinina. Ó, a quinina, vamos chamar ela de A aqui, ó. Ela vai passar um pouco desse solvente, vamos supor que se fosse a água, para o solvente apolar aqui. Então, ela vai aumentar essa concentração, ela vai migrar da água para esse solvente apolar que você colocou ali. Dá para entender esse esquema aqui? Ela vai fazer assim, ó, vai
para esse meio aqui. Então, ele pode ser usado como um solvente no processo de partição? Ele não é apolar? Pode ou não pode? Sim. Sim, então está certa essa questão aqui. A forma 1 da quinina pode ser convertida na forma 2 por meio da adição de HCl diluído. Então, ele está perguntando se você colocar daqui para lá, você pode fazer isso adicionando um ácido. Pode ou não pode? Sim. Sim, também. Certa esse também. Todo mundo está entendendo? E, ó, a forma 2 da quinina pode ser convertida na forma 1 por meio da adição de NaOH diluído, que foi o que o Maurício falou agora até, ó. Jogou soda cáustica lá, se a gente jogar o NaOH aqui, o que vai acontecer? Ela vai perder esses prótons aqui, porque ela vai agir como uma base, ela vai doar esses H+, aí para as hidroxilas que estão aí na solução agora, não é? Então, essa daqui também seria uma questão correta aí. Ó, é correto apenas o que se afirma onde? 2, 3 e 4, a questão letra E. Vamos supor que você estivesse fazendo um concurso aí, sei lá, da polícia. Imagina se cai uma questão dessa, de partição. É muito importante essa questão de partição. O que é fazer partição? Normalmente também a gente vai usar isso daqui, ó. A gente vai usar essa vidraria aqui, que chama funil de separação, aonde você tem aqui, ó, uma mistura. Vamos supor que a quinina é essa pretinha aqui, a bolinha preta, tá? Você mistura um solvente inorgânico ali. Na verdade, a quinina tem que ser a bolinha branca, porque a bolinha branca foi para o inorgânico, ó. Você mistura um solvente inorgânico lá, a bolinha branca ela vai para esse solvente de cima aqui. Você depois abre essa torneirinha aqui, despeja e trava a hora que for sair o pretinho. Não deixa esse solvente de cima sair. Recolhe esse branquinho sem a quinina e fica com uma solução mais pura da quinina. O processo de partição é isso daqui, então, ó. É a migração de uma substância de um solvente para o outro. Você está particionando, você está separando essas substâncias entre os solventes. E ela sempre vai preferir a forma que ela está mais à vontade. Se ela está polar, ela vai preferir um solvente polar. Se ela está apolar, ela vai preferir um solvente apolar. Funil de separação, Anne. Funil de separação. A gente vai usar ele no laboratório. É bem prático, bem legal de usar. Ele serve para separar, ó, funil de separação. Separa o quê? Ele é usado para separar líquidos de líquidos. Líquido, líquido. Você vai abrir, aí vai escorrer aqui, ó. Vai escorrer. Esse líquidozinho vai escorrendo. Na hora que acabar de escorrer ele, você fecha a torneirinha ali e fica só com o líquido de cima lá e o líquido de baixo separado. Você consegue separar, então. Claro, para você usar um funil de separação, é preciso que os líquidos sejam immiscíveis, é preciso que eles não se misturem, né? Porque senão você não ia conseguir separar nenhum. Você colocar água e álcool, você não consegue separar no funil de separação. Tem que ser, então, uma coisa polar com uma coisa apolar. Coisas que não se misturam, água e óleo, água e éter, água e dicloro, tudo bem? Água e hexano, água e solventes polares. Solventes, nem precisa ser água, não, pode ser outros solventes polares aí que a gente tem. Muito louca a questão, né? Olha essa outra questão aqui. Essa aqui já é mais cabeluda, mas também tem a ver com o quê? Repara que tudo tem a ver com solubilidade e como a questão do pKa, aqui, né, nessa questão aqui, ela não fala muito do pKa, mas ela fala da polarização, tipo assim, de você transformar uma molécula em um íon e tornar as substâncias, moléculas em íons, colocar carga na molécula, faz com que ela tenha a sua solubilidade aumentada. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Quando vocês têm uma substância que vocês podem colocar ela de forma ionizada, a solubilidade dessa substância vai ser aumentada. Olha essa questão aqui, ó, da anfotericina. A anfotericina B é um antifúngico empregado há mais de 60 anos no tratamento de micose. Trata-se, olha o tamanho da molécula, de uma molécula que possui uma característica físico-química
particular, presença de um heptaeno do carbono de 20 ao 33, né? Então, aqui, ó, 20 ao 33, carbono 20 ao 33, vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que é hepta, tá vendo? Hepta de 7 enos aí, né? Tem 7 ligações duplas, conforme pode ser visto. Essa característica torna-a bastante hidrofóbica. O que é hidrofóbica, gente? Não é solúvel em água. Isso, fobia é que tem medo, né? Se ela é hidrofóbica, ela tem medo de água, então ela é insolúvel em água. E, portanto, para ser empregada na terapia clínica, é necessário desenvolver uma solução micelar que representa um desafio. Então, a questão é essa, que ela é insolúvel em água, né? E para usar ela na terapia clínica, aí você tem que fazer uma solução micelar que é mais chato de se fazer. Olha aí, ó, com o objetivo de aumentar a solubilidade dessa molécula em meio aquoso, foram desenvolvidos derivados da anfotericina por meio da substituição de grupamentos químicos representados por R1 e R2 nos esquemas abaixo. Agora, olha aqui, normalmente você está lá no concurso, a pessoa vai botar essa questão aí, você vai olhar e vai falar, puta que pariu, olha o tamanho da molécula, já não vou saber fazer essa questão, mas a questão em si, ela é fácil de entender. Eles colocam, acho, o tamanho da molécula só para você ficar com medo mesmo, né? O R1 está aqui, ó, o R1 aqui e o R2 aqui. Vamos dar um zoom só para a gente ver de pertinho aonde que está o detalhe dessa molécula. Ó, R1 e o R2 está aqui. É isso daqui que os cientistas mudam esse substituinte R1 e esse substituinte R2, que eles mudam para transformar essa molécula mais solúvel. Olha as transformações que ele pode fazer, então, no R1 e no R2. Primeiro, ele pode fazer a N-acetil-anfotericina, onde o R1 é um H, ó. Então, o R1 aqui vai ser um H, e o R2 vai ser um C dupla O, que ficou meio mal feito, né? Faltou a duplinha aqui. C dupla O, CH3, né? Então, aqui, ó, no N, em vez de ser NH2, que na anfotericina era H e H, aqui ele substituiu, ó, né? Ele pegou, tirou um hidrogênio daqui e colocou um C dupla O, CH3 ali. Tudo bem? No outro, o que ele fez? Ele pegou o R1, tirou aqui e colocou um CH3, e no R2 ele colocou o quê? Colocou um H. Pontos para se pensar aí, tá, gente? Ó, pontos para se pensar e que é importante quando a gente fala dessa parte de pKa e de pH aí, quando está se falando de moléculas orgânicas. Vamos na canetinha. Quando a gente está falando de moléculas orgânicas, ó, NH2, né? É uma amina, né? Normalmente vai ser uma amina. A amina tem caráter ácido ou básico? As aminas. Boa, tem caráteres básicos, né? Ele tem caráter básico, então vai agir como uma base. Vai agir como uma base. E esse outro cara aqui que tinha lá, ó, né? COO, era assim, ó, COR1. Só que esse COR1 na anfotericina, mesmo, original, esse R1 aqui vai ser o hidrogênio. Vai ser o hidrogênio. Que, quando a gente desenha esse grupo aí, ele é assim, né? C dupla O, OH. Qual é o nome desse grupo funcional aqui? Qual é o nome desse grupo funcional? Boa. Falta o nomezinho antes aí, ó, Samuel. Ácido carboxílico. Então, olha que louco. A anfotericina, na sua forma normal, na sua forma comum, quando a gente está falando da anfotericina lá, ela pode agir tanto como uma base, porque ela tem um NH2, tanto quanto um ácido, né? Porque ela tem um ácido carboxílico na sua formação lá. Ela é uma substância que é chamada de
anfótera. Anfótera. Ela age tanto como um ácido como uma base. Ela é anfótera. E isso é um pouco ruim, porque você não consegue transformar uma substância anfótera muito numa substância apolar, não, polar. Por que o exemplo? Vou dar um exemplo aí. Por que a gente não consegue? Vamos supor que a gente coloque um pH em meio ácido. Vamos dar o exemplo aí do meio ácido. Primeiro exemplo aqui. Vocês estão entendendo? Tá de boa? Estão entendendo? Se eu colocar ela em meio ácido, o que vai acontecer? A amina vai se comportar como quem? Como a própria base mesmo, ela ficará básica. Ó, se eu colocar ela em meio ácido, o que vai acontecer? O NH3, o NH2 vai virar NH3+, e o C, dupla O, OH, ele já é básico mesmo. Ele já é ácido mesmo, ele vai ficar assim, ó, C dupla O, O menos. E a sua substância vai ficar com uma carga positiva, com uma carga negativa, ela vai ficar o quê? Nula. Olha que coisa mais louca. Ela vai ficar nula e ela vai continuar, se as cargas dela se anulam, ela vai continuar o quê? Ela vai continuar apolar. Mesma coisa se eu coloco ela no meio o quê? Se eu coloco ela no meio ácido, vamos supor que eu coloque ela no meio básico agora. No meio básico. O que vai acontecer com o NH2? O NH2, ele pode, às vezes, virar NH, perde uma base lá, fica NH-, perde um H+, por exemplo, né? O C dupla OH é difícil ele agir como uma base aqui nesse ponto aqui, ó, de ficar com H+ aqui, mas vamos forçar um pouco a amizade. E vai ficar com C protonado ali, uma carga positiva. Não gostei muito não, mas tá. Mas de qualquer jeito ela vai ficar o quê? Ela vai continuar apolar. Ela sempre, quando ela tiver esses caracteres ácidos e básicos juntos, sempre que você tiver, igual a gente viu ali, vou voltar aqui rapidinho, igual a gente viu a quinina, né? Que tem só um caráter ácido ou caráter básico nas duas partes da molécula aqui, ou, ó, nessa parte, deixa eu fazer de pretinho aqui. Ou quando a gente viu ali no eugenol, que só tem uma parte também, você tem mais facilidade do que uma molécula igual essa daqui, que a gente está vendo que tem uma parte que é um ácido e uma parte que é uma base. Você fica meio perdido porque você não sabe se você acidifica ou torna o meio básico para transformar ela em uma substância polar. E é isso que os cientistas fizeram. Olha aqui o que eles fizeram. Olha lá que louco, ó. Nessa primeira aqui, eles substituem o R1, eles deixam como H+, o R1 é o cara aqui, então eles deixam o ácido como um ácido mesmo, e eles pegam o R2 e transformam fazem uma acetilação, igual do ácido acetil salicílico lá, colocam uma acetila, um C dupla OH, aqui para quê? Para tirar esse caráter básico aqui, ó. Para tirar esse caráter básico da sua anfotericina. Por quê? Porque agora você tem ela com comportamento ácido, e aí você consegue, com a variação do pH do meio, transformar ela numa coisa solúvel, porque ela vai agir só como ácido dessa vez. A outra situação que eles fizeram aqui é o contrário, ó. Com R1, eles transformam num CH3, ó. Qualquer coisa eu desenho parte por parte aqui, ou seja, eles cancelam esse ácido deixa de ser ácido e passa a ser um éster, e com a amina aqui, eles deixam a amina bem na forma de base mesmo, continua NH2, deixa ela na forma de base. Então, se deixar ela na forma de base ali, se você acidificar o meio, ela vai protonar de novo, vai ficar positiva lá. Então, uma maneira que eles viram, então, né,
de aumentar a solubilidade é o quê? Ou cancela a base dela e deixa ela só ácida, ou cancela o ácido e deixa ela só básica lá no meio. Tudo bem? Só explicar aqui para não ficar meio jogado, ó. Eles cancelam o ácido da seguinte maneira. O ácido carboxílico era assim, né? O que eles fazem? Eles trocam o C dupla O, colocam uma metila. Pronto, agora que ele era um ácido carboxílico, virou um éster. Quem tem o pKa menor? O pKa de um ácido carboxílico é muito menor do que o pKa de um éster. Por quê? Porque ele é mais ácido aí. Tudo bem? Ou seja, ele cancela, fazendo isso daqui, colocando esse H3, ele cancela o caráter ácido da molécula. Ele cancela o caráter ácido da molécula. E com a base? O que ele faz com a base? Vou colocar a basezinha de azul aqui, ó. Era NH2. O que ele faz? Ele enfia uma amina lá, não é? Vamos voltar aqui. Ele coloca um acetil. Ele coloca o acetil. Vamos colocar o acetil. Ó, era um NH2. Ele faz o quê? Ele transforma num NH com um C dupla O, CH3. Aqui, ela pode agir como uma base. Aqui, ela não age como base. pKa aqui, ó, é muito maior do que esse pKa desse lado de cá. Deu para entender? Então é isso que ele faz. Ou ele cancela a base aqui da sua anfotericina, ó, ou ele cancela a base, transformando essa amina numa acetila, numa amida, ou ele cancela esse ácido, transformando o ácido num éster. É isso que ele consegue fazer. Porque aí ele não tem mais ácido e base, ele não tem mais esse caráter anfótero na mesma molécula. E olha as questões como é que são. Ó, considerando as substituições R1 e R2, avalie a N-acetilação. N-acetilação é aquela lá, ó, que pega o NH2 e transforma em um NH com C dupla O, CH3. Tá? Essa é a N-acetilação. Elimina o seu caráter anfótero, verdadeiro, né? Por quê? Porque está cancelando. Ela aqui agia como uma base, aqui ela não age como uma base mais. Produz a N-acetil-anfotericina B, que com a ionização do grupo carboxílico torna-se aniônica e solúvel em água. Então, olha lá, com a ionização do grupo carboxílico, qual que é o grupo carboxílico? O grupo carboxílico é esse aqui, ó. Quando ele perde lá, né, com a ionização dele, ionização ele vai ficar como? Ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar COO-. Se ele fica COO-, essa caneta azulzinha não é muito boa, né? Se ele fica com uma carga menos aqui, ele vira um ânion mesmo. Torna-se aniônica e solúvel em água. Verdadeiro, né? Vê que depois que você mata a charada da questão, é fácil você entender o que a questão está pedindo. Outra aí, ó. Quando o grupo carboxílico do carbono 16 é esterificado, né? Agora ele está falando de qual parte da molécula aí? Agora ele está falando dessa parte da molécula aqui, ó. Vamos fazer o desenho lá. Ele tem aqui, antes a gente tinha o grupo carboxílico que estava lá na anfotericina, C dupla OH, e aí ele é esterificado, ele é transformado, ó, C dupla O, CH3. Isso daqui, ó, isso daqui é um éster. É um éster. Produz o éster metílico da anfotericina B. Joia. E meio ácido apresenta caráter catiônico e solubilidade em água. E meio ácido, o que vai acontecer com a NH2? Com aquela amina que está lá? NH2 mais H+, vai virar quem?
vai virar NH3+, né? Porque ele está ligado no restante da molécula lá. Vou fazer um R aqui e um R aqui. Ou seja, essa questão também é verdadeira. Ela não fica catiônica? Fica catiônica. Por quê? Porque isso daqui, ó, essa carga positiva aqui na molécula é o quê? É um cátion. 3. Mudanças estruturais para modificação. Então, também está verdadeira. Mudanças estruturais para modificação da solubilidade pode fazer com que a molécula perca sua atividade biológica se os grupamentos alterados forem responsáveis pela interação fármaco-receptor. Responde isso daqui para mim. Certo ou errado essa última aqui? A 3. Se você mudar a estrutura da molécula, você pode alterar a atividade biológica, uma vez que você altere, às vezes, a interação fármaco-receptor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Boa, Anne. Ou seja, qual seria a resposta certa? 1, 2 e 3. A questão é extremamente fácil. Só o que ela pega assim, é só essa partezinha. Tipo, toda vez que eu vejo concurso que tem parte de farmácia, para vocês farmacêuticos, pega até mais do que para mim, que sou químico. Assim, quando eu faço concurso de química, a pergunta ela é mais direta. Para farmacêutico, a pergunta ela cai muito assim, você tem que ficar interpretando essas partes assim. Um éster. Então, o éster ele não tem mais caráter ácido. Um catiônico vai virar um catiônico, porque vai ganhar um próton. E isso cai muito, e essas questões aí, tudo tem a ver com quem? Tudo tem a ver, quando a gente está falando aí, dessa questão do quê? Do pKa e solubilidade. Tudo bem? Então, resumindo, se a gente fosse resumir aí, né, você tem que pensar o quê? Que o pKa, né, ele vai interage com o pH, né? Tem que comparar pH e pKa. Sempre quem for menor vai ser o ácido. E quem for maior, lógico, né? Maior vai ser a base. Das duas relações aí. Se você tiver um pH que é menor, o seu meio vai ser ácido, a sua substância, né? Aqui vou colocar o pH do meio e o pKa da substância aqui, ó. O pKa da substância. Se o pH do meio for menor, o pH do meio vai agir como um ácido e a sua substância vai ser uma base. Se o pK da sua substância for menor, a sua substância vai agir como um ácido e o seu meio vai ser como uma base aí na questão. Tudo bem? E aí você tem que sempre também relacionar o quê? Cargas com solubilidade. Como que é essa relação? Como que é essa relação de carga com solubilidade? Carga vezes solubilidade. Escrever aqui, ó. Se eu coloquei Se. Se tem carga, é solúvel. Se tem carga, é solúvel. Só toma cuidado com o quê? Cuidado com anfóteros né? Cuidado com anfóteros, que são os que têm carga positiva e negativa. E se eu não me engano, depois a gente dá um Google aí, ó, Zwitterium. Quando possui cargas positivas e negativas na mesma molécula. Tá? Essa última parte do Zwitterium aí, vamos daqui a pouco dar um Google para ver se está certo ou se está errado. Só toma cuidado com isso, mas geralmente sempre lembra disso daqui, ó. Lembra disso aqui, ó. Se tem carga, é solúvel. Se você tem uma substância, por mais que ela seja grande, olha o tamanho dessa daqui, olha o tamanho dessa molécula. Se você colocou uma carga aqui nessa parte aqui, ó, você aumenta a solubilidade dela,
Se você colocou uma carga nessa parte aqui, você aumenta a solubilidade dela também, tá? Agora, se você deixar ela com uma carga positiva e negativa, aí não funciona, tá? Tem que ter ou carga positiva ou carga negativa lá. Tudo bem? Deu para entender essa questão de solubilidade, pKa e a carga da molécula? Boa. Deixa eu só dar uma conferida aqui no Ethereum, porque me veio essa palavra na cabeça. Neutro que possui cargas opostas em diferentes átomos. É isso aí. Chama Ethereum mesmo. Tudo bem? Da aula mesmo hoje é isso. É isso. Deixa eu parar de gravar para não ficar grande a gravação. Muito obrigado por assistir a aula. Qualquer coisa eu vou deixar no YouTube também para vocês assistirem.